Muito bem, meus irmãos, muito bom dia. Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui dividindo com vocês estes momentos de reflexão desta quinta-feira, 21 de agosto de 2020. Para iniciar o nosso pequeno estudo de hoje sobre os ensinos, né, e as orientações de Emmanuel, vamos fazer a nossa prece inicial. Antes até da prece, gostaria de lembrar a todos da água, né, que devemos colocar para esse início de dia, para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Muito bem. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda a parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos do mal para sempre, porque teu são o reino, o poder e a glória do bem. Jesus amado, espiritualidade amiga, neste momento em que nos unimos e nos reunimos em pensamento, buscando a sintonia com as tuas vibrações, com os teus sentimentos, elevando os nossos sentimentos e pensamentos a planos maiores, rogamos que possamos ser envolvidos pela espiritualidade nesse dia, a começar de agora, onde tentamos já entender para praticarmos os teus ensinamentos. À espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos nossos guias, elevamos e levamos a nossa gratidão por tudo que temos recebido e por mais esta bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade irmã, e que assim seja. Muito bem, queridos irmãos, antes de iniciarmos a nossa leitura, o nosso pequeno estudo, temos aqui alguns avisos, algumas lembranças, né, para fazermos. Todo dia, né, temos às 9 horas da manhã essa live com o estudo do Fonte Viva, sempre com uma lição do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido médium Chico Xavier. E às 20 horas, também, diariamente, tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos participar, vamos assistir. A casa, né, Fraternidade Espírita Jesus Amigo, disponibiliza também o atendimento fraterno por meio virtual, né, devendo este atendimento ele pode e deve ser solicitado no Facebook ou no Instagram da Fraternidade. E temos também na casa o estudo sistematizado da doutrina espírita,
que é o ESD, que é realizado de forma virtual, né, para todos aprendermos mais, né, de uma forma mais aprofundada, né, um pouco mais modular, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. E esse estudo é realizado todas as quintas-feiras às 19h30. E ainda há vagas, né? Então vamos buscar esse conhecimento que vai nos ajudar a praticar, né, na nossa vida a obra do Cristo. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje é a lição 157 do livro Fonte Viva, ditado, como eu disse, por Emmanuel ao Chico Xavier. E o título dela é Crianças. Então vamos lá. Crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. São palavras de Jesus, anotadas por Mateus no seu Evangelho, no capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico para demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Emmanuel. Muito bem, meus irmãos. Emmanuel nos traz, aliás, nos renova uma recomendação, uma exortação que já nos é conhecida, pelo menos, há mais de 3.000 anos. Convém que lembremos que no Antigo Testamento
em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, Salomão já nos alertava para esse mesmo aspecto do cristianismo, que o Espiritismo agora vem nos trazer dessa forma amorosa, como não podia deixar de ser, através de Emmanuel. Salomão, nesse capítulo 6, nesse versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, no Antigo Testamento, disse, né, e recomendou que ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Claro para nós que nós devemos, precisamos e nos convém cuidar daqueles não só materialmente, não só fisicamente, não só através da proteção física material, que é muito exaltada nos dias de hoje, mas também e principalmente na moral, moralmente, emocionalmente, sentimentalmente, porque certamente eles vão corresponder a estes ensinos a partir da vida adulta. Imaginemos uma esponja seca, uma grande esponja seca, grande mesmo, vazia. É isso que Deus coloca na nossa responsabilidade, na nossa parte de co-criadores, nas nossas mãos. Esses infantes, esses meninos, essas crianças, com a mente como essa esponja, para nós enchermos, né? Encharcarmos essas esponjas com água. Agora, a água pode ser verdadeiramente limpa. Podemos abastecer essas esponjas com a água da fonte limpa, cristalina, que o Cristo nos ensina através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos, né, vindos diretamente do nosso Pai, Deus. Agora podemos também preencher, completar, encharcar essa esponja apenas com ensinamentos materiais, levando a ela, né, apenas o que julgamos imprescindível no campo da matéria. E não cabe isso. Não cabe porque nós já sabemos, estamos como discípulos que somos do Cristo, porque estamos buscando a verdadeira moral, o verdadeiro bem, já estamos fazendo isso, né? Então, precisamos alimentar essas mentes vazias que são como estas esponjas, né? Com a educação, com a reeducação no campo moral. Nem só de pão, já sabemos, vive o homem. Eles necessitam e foram colocados sob a nossa responsabilidade porque necessitam de nutrição espiritual. Necessitam
desse abastecimento que algumas vezes não tiveram até nesta encarnação, até nesta oportunidade que estão conosco, sob a nossa responsabilidade, não receberam. A confiança da natureza, do universo, de Deus em nós é muito grande. E não podemos, aliás, até podemos, mas não nos convém fugirmos dessa responsabilidade, correndo o risco de falhar. E provavelmente, mais uma vez, não existe uma só criança, nenhuma, que não solicite, que não demande de nós, além da assistência física material, né, amor, auxílio, educação, entendimento. Ela vai ser sempre uma edificação. Lembrando André Luiz, ela é uma edificação espiritual nossa, que somos responsáveis por ela. Edificação espiritual, o resultado, ela nos trará, como disse Salomão, quando forem adultos. É verdade que naquele corpo infantil estão espíritos adultos, mas o cérebro, a mente, está sensível, 100% sensível, né? Uma vez que está reiniciando, que está iniciando uma reencarnação. E sabe-se, e nós, por mais que estejamos adiantados no conhecimento das coisas do Cristo, né, nós não fazemos ideia do passado e do futuro dessa criança. Mas nós podemos trabalhar isso no campo espiritual dessa criaturinha. Nós podemos trabalhar isso, né, na forma dessa construção, iniciando como base a moral, os ensinamentos na moral, os ensinamentos no bem, abastecendo esse espírito que muitas vezes, aliás, 100% das vezes é antigo, é velho, é experiente com as matérias que nós estamos buscando para melhorar hoje em dia, para progredir. Não convém que nós os transformemos em bibelôs, guardando essas criaturas apaixonadamente, como se eles não fossem capazes de assimilar, com aqueles olhos grandes e atentos às nossas atitudes, às nossas conversações, aos nossos pensamentos. Não adianta, não nos convém que nós fiquemos guardando. Eles estão atentos à realidade daquilo que nós passamos para eles, né? São espíritos eternos como nós mesmos. E se nós não transmitirmos para ele essa segurança, isso que é a verdade que nós estamos iniciando no conhecimento, certamente eles vão se despedaçar no futuro. Exemplos não nos faltam. Temos exemplos vários, tanto desse despedaçar moral, quanto
da elevação moral também à nossa volta. Cabe, então, uma reflexão. Cabe deixar essa reflexão. Qual desses exemplos, por qual desses exemplos nós vamos optar? O nosso livre-arbítrio está aí. Qual deles escolheremos? Muito bem, meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade bendita de falarmos das coisas do Cristo, de falarmos das coisas do amor, de falarmos das coisas da responsabilidade verdadeira. Muito obrigado. Neste momento, vamos encerrar a nossa pequena reflexão, o nosso pequeno estudo, com uma prece. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal, porque teu são o reino, o poder e a glória do bem. Muito obrigado, Senhor, por estes momentos dessa sintonia com planos e com sentimentos acima dos nossos. Que essas informações, que essas emoções sentidas nestes momentos possam ser transformadas em ação, em realidade na nossa vida e em benefício de todos nós e daqueles que nos rodeiam, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Paz e alegria a todos.